Quando a gente para pensar nas nossas escolhas, a gente faz sempre um movimento consciente e a gente sempre busca entender sobre aquilo que a gente tem na vida, sobre aquilo que está acontecendo e sobre os símbolos que nós percebemos. Muito básico, né? Se nós estamos satisfeitos com as pessoas com que nós vivemos, se a forma como nós somos tratados tem a ver com a forma como a gente se porta, se a gente poderia escolher coisas diferentes, será que eu poderia estar em um lugar diferente? Será que se eu tivesse tomado uma escolha há muito tempo atrás na minha vida diferente, hoje ela seria diferente? E talvez a gente se pergunte de muitos aspectos como esse, mas talvez a gente não se atente para um aspecto que é extremamente importante. Eu escolhi o que eu dei conta de escolher. E muito mais do que isso, como eu venho funcionando, é como se eu quisesse em muitos momentos da minha vida funcionar de forma só consciente, e aí a gente entende o quanto que o nosso inconsciente, ou aquilo que a gente guarda de forma mais oculta dentro da gente, está ali trabalhando o tempo inteiro e fazendo sim um movimento de lembrança, um movimento onde repescam os nossos valores, os valores que mostraram para a gente que eram importantes, crenças que foram depositadas o tempo inteiro, né, na nossa formação, desde o nosso crescer ali na nossa infância, ausências que nós sofremos, carências que nós sofremos e muito mais. A nossa forma única, íntima de funcionar, que cada um tem. Porque sim, em muitos momentos a gente entende que na história de uma pessoa, mesmo que ela tenha recebido afeto, talvez para ela não foi o suficiente. Mesmo que ela tenha recebido atenção, talvez para ela não foi da forma como ela queria ou também não foi o suficiente. É o que nós chamamos dos amores exigentes. Pessoas que precisam de um pouco mais de amor, um pouco mais de demonstração, um pouco mais de afeto, um pouco mais de tempo, um pouco mais. E aí a gente, ao longo da nossa vida, vai escolhendo os movimentos que, é claro, tende a ver muito também com a nossa zona de conforto e com aquilo que a gente acredita que faria bem para a gente. Então, quando eu falo das escolhas e quando eu falo da importância dessas escolhas para uma tomada de decisão, a gente precisa entender o que é que motiva cada um de nós a fazer cada uma dessas escolhas. Às vezes a gente escolhe coisas para manter o controle na nossa mão, para manter o controle da situação. E muitas pessoas escolhem não amar para não sofrer. Muitas pessoas escolhem com a razão e não com a emoção. E às vezes elas acham que estão escolhendo certo. E muitas pessoas tomam ao pé da emoção e vivem totalmente aquilo que querem viver. E elas também acreditam que estão fazendo certo. E o que é certo para cada um é a construção dessa personalidade, é a construção desse caráter, é a construção desse ser humano que vai dizer se funciona para ele ou não, se é de fato aquilo que realmente traz funcionalidade, saúde mental e satisfação para a vida dessa pessoa. Nós falamos sobre felicidade, falamos sobre crenças, falamos sobre escolhas e fica tudo parecendo muito prático, muito simples. E se a gente for pensar de uma forma linear, sim, é prático, é simples, é maduro. Mas será que nós somos assim, práticos o suficiente para realmente escolher um caminho e ser satisfeito e feliz com eles? Isso vai depender muito da nossa maturidade, vai depender muito das nossas crenças e dos nossos valores. Se eu não tiver claro para mim essas crenças que funcionam, os valores que realmente me fazem sentido, que me fazem feliz, eu vou ter muita dificuldade, porque o que pode parecer certo para uma pessoa pode não ser certo para mim. O que pode ser que realmente funcione para alguém pode não funcionar para mim e nem para você. Então, na hora de você fazer as suas escolhas, saiba que tudo que o seu universo conspirou foi porque você precisou para o seu crescimento. Foi aquilo que você deu conta de fazer. Dentro da sua zona de conforto, dentro da sua zona de diminuição, de angústia,
dentro da sua própria ansiedade, da sua impulsividade, seja lá como você for. Uma pessoa que não consegue dizer às vezes o que gostaria de dizer, escolhe ficar calado, escolhe não ter respostas, escolhe dar um tempo, escolhe ficar sozinha, escolhe que é mais fácil assim e que eu nasci para ser assim. São escolhas das quais está aí sendo depositada dentro de você as possibilidades de leitura, de visão de mundo, da forma como você cresceu, da forma como você viveu. E esse vídeo aqui é para fazer você refletir o quanto suas escolhas têm feito bem para você, porque se ainda não fazem, é importante sim você entender que vale a pena rever essas escolhas. Se essas escolhas ainda não fazem bem para você ou não te deixam satisfeita, vale a pena refletir o porquê dessas escolhas. Tudo aquilo que nós escolhemos, quem nós escolhemos, como nós escolhemos, tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver sim com aquilo que nós queremos que caiba na nossa vida, com aquilo que nós queremos carregar no nosso coração. E aí essa questão do parceiro ou da parceira, quando a gente fala das nossas escolhas, existe uma potência que vem desde a nossa infância, no sentido de que ao conhecer, o nosso pai e a nossa mãe, eles são sim os nossos primeiros amores. E a forma como nós lidamos com aquilo que eles tiveram para nos oferecer, vale a pena ser conversado, vale a pena ser dialogado, mesmo que seu pai ou sua mãe não estejam mais com você ou não estejam próximo de você. Ou mesmo que você me diga assim, Roberta, esse diálogo é impossível porque eu não dou conta, eu não consigo. Buscar entender as suas faltas, buscar entender o vazio é a busca do entendimento da sua busca. Porque quando nós queremos encontrar uma pessoa, nós buscamos preencher aquilo que é ausência dentro de nós. Buscamos preencher aquilo que nos falta. Buscamos e falamos e comunicamos o tempo inteiro através de todas as nossas tarefas, de tudo aquilo que nós compramos, de tudo aquilo que nós sinalizamos na nossa vida. As nossas escolhas todas estão imbuídas aí dentro dessa nossa ausência, dentro dessa falta que existe dentro de nós. É através desse entendimento que nós vamos também entender as nossas profissões, com o que nós nos encontramos, com os projetos que nós nos casamos e principalmente com as pessoas que nós escolhemos para a nossa vida. E aí você precisa se fazer perguntas, se realmente você precisa passar por tudo aquilo que está passando. Às vezes, nós cavamos um buraco muito maior do que nós damos conta de tapar. Às vezes, nós precisamos sim colocar um limite em nós mesmos para que nós possamos sentir que somos amados, para que nós possamos entender esse amor que as pessoas têm de uma certa forma para dar para a gente e que não é igual ao amor que nós idealizamos e muito menos que pode ou não ser parecido com aquilo que nós tivemos na nossa infância ou com aquilo que nós gostaríamos de ter tido, mas não tivemos. O que importa é que desde esse momento você comece a entender a importância de você ter poder nas suas escolhas, a importância de você poder mudar as suas escolhas, a importância de você se conectar com essas escolhas e entender como elas têm interferido na sua vida. Se você repete relacionamentos, se você repete coisas, se você precisa de mais ou se você se permite de menos, são escolhas das quais você, refletindo, você vai entender sim o porquê ou de ser feliz ou de não ser feliz, de estar satisfeito ou não. E esse é o convite que eu deixo para você aqui nesse vídeo, que você possa percorrer esse caminho de escolhas e que você possa sim rever as suas escolhas. E refazer as suas escolhas significa entender as suas crenças, rever essas crenças e entender os seus valores e rever esses valores de forma lúcida, lógica e principalmente com autoconfiança.